Então bora fazer aqui o nosso primeiro exercício de flexão oblíqua. Vamos lá. A gente tem aqui uma viga de 2 metros, em que está sendo aplicada uma força P, bem na extremidade dela, e aí o exercício pede para a gente obter a posição da linha neutra e obter o P máximo que essa viga aguenta. E para isso, a gente tem aqui a tensão máxima dessa viga, o quanto que o elemento aguenta de carga e como essa força está sendo aplicada. Então vocês conseguem ver que a força P ela está sendo aplicada bem na extremidade aqui do elemento, tá? Com ângulo alfa, e aqui a gente tem o seno e o cosseno desse ângulo. Então, antes de começar, nós vamos me apresentar. Meu nome é Vitor, sou engenheiro civil formado pela Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp. Já vai deixando seu like, comentário do que você quer ver aqui no canal, porque eu quero poder ajudar vocês a construir conhecimento para a engenharia civil. Primeiramente, não é para se assustar quando você vê uma força inclinada, tá? Fica tranquilo, tudo que a gente vai fazer aqui vai ser decompor nessa força, decompor os momentos, até ficar com algo com a carinha que a gente conhece. Então aqui no lado, eu já trouxe aqui uma decomposição simples do que seria esse P, que é nada mais uma força P vezes seno e uma força horizontal P vezes cosseno. Já ficou com uma carinha melhor, né? Mas vamos ver primeiro o momento fletor dessa viga, tá? A gente faz aqui o diagrama do momento fletor. E como a cortante ela vai ser constante, a gente vai ter um diagrama de momento linear, né? E aqui eu fiz um diagrama não decompondo em P seno e nem P cosseno. Eu fiz direto de P mesmo, tá? Para a gente ter o momento global do nosso elemento, tá? Então aqui a gente vai ter o momento máximo da nossa estrutura, que vai ser dado pela força vezes o comprimento, que no caso é P, vezes 200, que é os 2 metros, que virou 200 centímetros. Então, esse 2 metros virou aqui 200 centímetros. Esse é o momento máximo. E aí, o que a gente precisa fazer agora? A gente vai precisar decompor esse momento em momento Y e momento em Z, porque a nossa força ela é oblíqua, né? Como que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Eu vou desenhar nessa seção aqui a direção dos momentos utilizando a regra da mão direita que eu ensinei no vídeo de teoria. Vamos primeiro fazer do MZ, que é o que a gente já viu desde a flexão simples, é um pouco mais fácil e acredito que vai ficar fácil de entender. A gente tem a força P, que quando decomposta em P seno, tá? Fica com uma carinha que a gente conhece, vai ter uma força sendo aplicada aqui, e como ela está engastada, vai ter esse diagrama de momento. O que esse diagrama de momento nos diz? Ora, você está aplicando uma força P e o diagrama ele vai ter uma tração nas fibras superiores. Então, a parte de cima da estrutura vai estar tracionando. O que é a parte de cima da estrutura? Essas fibras aqui, ó. Devido a essa parcela vertical de P, P vezes seno, vai estar tracionando essas fibras aqui de cima. E o que a gente viu com a regra da mão direita? A gente vai apontar o polegar para a direção do momento e os outros dedos eles vão acompanhar a parte que está tracionando. Tracionando ou comprimindo, né? Porque o que eu gosto de fazer? Eu vou girar minha mão e eu sei que esses dedos eles têm que estar saindo da tela na parte que está tracionando. Porque está saindo, está tracionando. Então, esses dedos têm que vir para mim. Quando os dedos estão vindo para mim, o meu polegar aponta para a minha direita, tá? Então, eu vou desenhar o momento para a direita. Agora, a gente vai fazer o caminho inverso. Então, vou desenhar aqui de preto. Esse aqui é o MZ. Vamos fazer o caminho inverso. Apontei o dedão para o MZ, os dedos estão saindo da tela na parte de cima do elemento. Então, são essas fibras aqui que devem estar tracionando. E são elas que estão tracionando? São elas, porque a gente viu aqui no diagrama de momento. Show, a gente descobriu para onde que está o MZ.
Agora a gente tem que descobrir onde está o MY. O MY ele vai ser dado pelo P cosseno. É essa parcela que vai gerar esse momento. Então, se a gente deslocar aqui para o meio, né, a gente vai ter meio que uma força aqui, o P cosseno. Como o comportamento do diagrama é semelhante ao do MZ que a gente estava vendo, a gente vai ter que essas fibras aqui vão estar tracionando e essas fibras aqui vão estar comprimindo, vão estar sendo esmagadas. Porque a nossa viga está engastada, a gente está aplicando uma força lateral nela. Então, o comportamento esperado por uma força que está agindo desse jeito é que essas fibras tracionem e essas fiquem comprimidas. Vamos lá, regra da mão direita. Eu sei que os dedos têm que estar saindo da tela na parte que está tracionando. Então, eu vou girar minha mão. Agora sim, a parte da direita está saindo os dedos e o meu polegar está apontando para baixo. Então, o MY vai ser para baixo. MY. Fazer o caminho inverso. Apontei meu polegar para baixo. Se eu girar desse jeito errado aqui da minha mão, o que acontece? O meu lado esquerdo, o meu lado esquerdo está entrando na tela. Ou seja, está entrando na minha peça. Isso significa que esse lado aqui, o lado esquerdo, está comprimindo. Certo? Está comprimindo. Então o outro lado tem que estar tracionando. Show de bola? Eu acho que agora ficou um pouco mais claro, né? Para entender como funciona a direção das setas. E aí, se você quiser traçar o momento resultante, é só você conectar os dois momentos aqui, né? Então, seria algo mais ou menos assim. Esse aqui seria o nosso M, beleza? Agora que a gente descobriu a direção das setas, a gente pode descobrir quais são os sinais que vão entrar na equação da flexão oblíqua simples. A gente vai escolher aqui o mais ou menos ou aqui o mais ou menos. O que a gente vai escolher? Primeiro vamos falar do MZ. Para o MZ, fazendo a regra da mão direita, o polegar está indo para a direita, eu estou seguindo aqui o desenho, e os meus dedos estão tracionando a parte de cima. Então, está tracionando essas fibras, só que o eixo Y ele está indo para baixo. Então, o eixo Y está indo para baixo, está tracionando as fibras superiores, então o sinal tem que ser negativo, porque são opostos. Então, eu vou apagar isso aqui, aí, e vou colocar o sinal negativo. Agora vamos ver o MY. O MY está com o polegar para baixo e ele está tracionando as fibras da direita também, tá? Então, essas fibras aqui da direita que estão tracionando. Só que o nosso eixo Z também é para o outro lado, é para a esquerda. Se o eixo Z é para a esquerda e está tracionando a parte da direita, são opostos, então é sinal negativo. Prontinho, apaga aqui, negativo. O que a gente tem então? Nós temos os momentos, que calculando aqui com matemática básica, a gente tem que o MZ é o M vezes seno, o M, como a gente viu, é 200p, vezes o seno, que é 0,8. Isso gera um 160p. O MY é a mesma ideia, vai ser M vezes cosseno, o M é 200 vezes P, multiplicando pelo cosseno 0,6, a gente tem 120 de P. O momento de inércia também é fácil, porque é uma seção retangular, então basta aplicar a fórmula base vezes altura ao cubo dividido por 12. Aqui temos o IZ, que vai dar 19.000, e o Y, que vai dar 7.000. E perceba que a base vai trocar com a altura, dependendo se você está no momento em Y ou no momento em Z. Então a altura veio para cá, a base veio para cá, e assim você consegue calcular. O que nós temos da nossa equação agora? Temos tudo isso aqui já. A tensão é menos 160p, tal. Show de bola. O exercício pediu para a gente traçar a linha neutra, né? Então a gente precisa de 2 pontos para poder traçar a nossa linha neutra. É uma reta, né? E o que a linha neutra significa? Que as tensões na linha neutra são zero, são nulas. Que é isso aqui. A gente sabe que como é uma flexão oblíqua simples, por fato dela ser simples,
ela não tem forças de compressão e de tração, não tem forças externas que gerem isso. Então, com certeza está passando pelo CG da figura. Então, um dos pontos a gente já tem. Y igual a 0, Z igual a 0, a linha neutra passa por ela. O outro ponto, a gente vai arbitrar um valor aleatório de Y. Eu escolhi Y igual a 10 porque eu quis. E a gente vai descobrir qual que é o valor de Z para esse ponto. Então, tensão igual a 0 é igual à nossa equação de tensão. Troquei o Y por 10 e isolando o ponto Z, que é o que a gente está interessado, a gente vai ter essa coordenada, Z igual a menos 4,8. E o que isso significa? Olha a nossa seção transversal como ficou agora. A gente tem aqui a seção, né? O eixo Z indo aqui para a esquerda, o eixo Y indo para baixo. E quais são os dois pontos que a gente tinha? A gente tinha o ponto 0, 0, 0, e o ponto 10, menos 4,8. Menos 4,8 em Z, o 10 na coordenada Y. E assim, com esses dois pontos, a gente pode traçar a nossa reta. Então, essa aqui é a linha neutra. Então, se você estiver analisando esse ponto aqui, a tensão tem que ser 0, tá? Se você achar uma tensão diferente de 0, você fez alguma besteira. Beleza? E se a gente for fazer uma análise das tensões, o que a gente vai ter é o seguinte. Toda essa região que está aqui para baixo e à esquerda da linha neutra vai estar comprimindo, que é o que a gente viu principalmente com esse desenho aqui. Essa região aqui, ó, tem que estar tracionando, foi o que a gente viu decompondo no momento. E a outra parte tem que estar comprimindo. Então essa parte está comprimindo e essa outra parte vai estar tracionando. Então tudo que está aqui, ó, é tração. E tudo que tiver para cá está comprimindo. Beleza, traçamos a linha neutra. Agora a gente tem que descobrir qual que é a carga máxima que a gente pode aplicar. Pelo desenho, é possível notar que os pontos críticos, ou seja, os pontos mais distantes, que vão ter as maiores tensões de distância do CG, vão ser os pontos A e B. Tá? Como a seção é simétrica, a gente pode escolher um desses dois pontos e ver qual carga que ele aguenta. E eu vou dar uma dica também para vocês. Se você está com dúvida em qual que é o ponto que vai gerar a maior tensão possível, basta você pegar a equação que a gente tem aqui de tensão e analisa ela. Se a gente pegar o pior valor possível de Y e se a gente pegar o pior valor de Z ao mesmo tempo, os maiores valores, os dois são negativos, então vão somar as duas parcelas e a gente vai ter a maior tensão possível. Então basta você analisar qual que é o pior valor possível de Y, o pior valor possível de Z, combinar eles num ponto e assim você vai ter a pior tensão, que é o que a gente está fazendo em A e B. Porque o A e B, qual que é a coordenada do A? O A ele vai ser, em Y, né, ele vai ser 12,5. Ele vai ser Y igual a 12,5. E o Z vai ser igual a 7,5. Esse aqui é o máximo ponto que o A pode chegar. E o B vai ser o oposto. Ele é, em Y, ele é menos 12,5. E o Z, ele é menos 7,5. Se você pegar esses valores e substituir nessa equação, você vai ter os maiores valores de tensão possíveis. Entendeu? Diferente se você pegar esses dois pontos aqui. Porque apesar de um deles os dois serem em mesmo módulo, né? O Y aqui vai ser menos 7,5 e o Z vai ser 12,5. Como os sinais aqui são opostos, se você trocar os sinais opostos aqui, o Y pelo o menos e aqui pelo mais, esses dois sinais vão se anular, né? Então vai ter uma tensão muito pequena, entendeu? Então fica aí a dica para vocês de como achar os pontos mais críticos. E aí basta fazer o cálculo, né? Então aqui eu substituí pela coordenada A, Y igual a 12,5 e Z igual a mais 7,5. Troquei aqui. Peguei a nossa tensão máxima. E lembrando, como o A está comprimindo, porque ele está à esquerda da linha neutra, eu sei que está comprimindo,
eu tenho que colocar o sinal de menos aqui na tensão, tá? Na tensão admissível. Então, coloquei aqui o menos 10, deixei tudo na mesma unidade e eu cheguei que a carga máxima que essa viga aguenta é de 43,40 kN. Pessoal, o vídeo foi esse. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa nos comentários. Deixa o seu gostei também no vídeo, se inscreva. E no mais é isso. Até mais.